Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast diário do CEO da agência. Não seja um CEO no processo a vida inteira. O que seria isso? Basicamente, quando você começa a agência, quando você pensa em começar a agência, você praticamente trabalha já como freelancer. Na maioria dos casos, se você não é um freelancer diretamente, você está dentro de uma agência e muito provável que algum trabalho freelancer você tenha a parte também, porque se você não faz nenhum trabalho freelancer atualmente e só trabalha numa agência e acha que vai conseguir da noite para o dia abrir sua agência, é um pouco mais complicado, porque o freelancer em si, ele passa por várias etapas ali, vários aprendizados nesse processo inicial. Então é muito válido você trabalhar como freelancer, mesmo tendo o trabalho diário numa agência ou até em outra empresa, outro tipo de negócio, né? Por exemplo, eu quando comecei, eu não trabalhei em agência, então eu trabalhei como instrutor de informática, professor, né? Na época, hoje ainda se chama instrutor, né? Não professor diretamente, mas eu trabalhei muito tempo como instrutor de informática e ali eu já comecei a pincelar alguns trabalhos freelancer, isso com 17, 18 anos. Então, depois tive um outro trabalho também como editor, né, de livros, que também, queira ou não, está ligado relacionado a ferramentas de publicidade. Então, no fim, o que eu posso dizer para você, se você está querendo iniciar uma agência, é que você acaba tendo que ser um freelancer e o freelancer acaba fazendo de tudo um pouco. Então, quando eu falo que você como CEO, você sendo um freelancer, você, queira ou não, você administra o seu próprio tempo, administra a sua própria vida relacionada àquelas horas que você tem para ser freelancer. Então, nesse momento, você tem que trabalhar tanto na produção, tanto na parte comercial, como também organizar a parte financeira, né? Ou seja, a forma de cobrança, o processo correto de cobrança, a questão de guardar esse dinheiro e não só gastar, né? Infelizmente foi um erro que eu fiz no começo, eu ganhei muito dinheiro não vou dizer, mas para mim naquela época, com a minha idade, era um dinheiro considerável. E eu acabava gastando ele de uma maneira muito errada, digamos assim, né? Enfim, gastava com diversão demais e acabava perdendo esse dinheiro muito fácil, né? Era tão difícil para ganhar esse dinheiro. Então, no fim, depois que você inicia a agência, por exemplo, quando eu iniciei, eu era ainda um freelancer, mas da noite para o dia você diz, agora eu tenho um CNPJ, eu tenho uma empresa, e a primeira coisa que você faz, muitas vezes no mercado, é contratar alguém. Então, quando você contrata alguém, você começa a sair do processo de ser um CEO envolvido em tudo, né, em todos os setores, e começa a tirar um pouco de trabalho da sua carga. Então, isso é importante. Porém, o seguinte, só contrate se você realmente tiver consciência de que você vai ter aquele valor para pagar, ou que você já tem talvez um FII mensal ali, um valor que entra todo mês para você para pagar as contas básicas, tá? Não se arrisque demais às vezes, porque você pode acabar se complicando. Tenho vários conhecidos que acabaram se complicando, arriscando demais, né? Eu tenho um conhecido, por exemplo, que iniciou na mesma época que quando eu comecei com um estagiário, primeiro como funcionário, no caso, né, como um estágio. Esse mesmo amigo, ele iniciou a empresa com um sócio, que na época até era para ser meu sócio, que o cara convidou para eu ser sócio também, só que eu não gostava muito dessa ideia de sócio, até hoje não gosto. E na época eles iniciaram e saíram contratando 4, 5, 6, 7, quando eu estava com 2 funcionários, os caras estavam com 8 ou 9 pessoas já trabalhando na agência. Resultado, o que aconteceu? Eu vou alongar um pouco, 8 anos depois, praticamente, ele se tornou um só, voltou a ser um único, e parece que contratou mais um funcionário comercial só, e acho que tem um freelancer com uma arte para fazer, através de arte faz como freelancer. Então, no fim, ele se reduziu, enquanto eu fui crescendo aos poucos, arriscando também, errando muito, só que, né, no começo, aquela base inicial foi muito importante, porque eu comecei devagar. Então, por um lado é importante, só que esse meu devagar, depois você vai ver que foi rápido também.
Então, por fim, você como freelancer no início da carreira, você ataca em todas as áreas, contratando o primeiro estagiário, de preferência estagiário, tá? Porque você precisa economizar muito, tá? E se der ainda, esse estagiário pode ser como se fosse um freelancer, né? Você treinar alguém para poder trabalhar para você. Ou você terceirizar com outros freelancers também, né? Que reduz um pouco a margem de lucro, mas às vezes vale a pena, desde que você tenha pessoas de confiança. Porque hoje, por exemplo, eu passei tanto tempo já em alguns momentos precisando de freelancer, quando com a agência já rodando, quando sai um funcionário, você pega de surpresa ali, eu tenho um trabalho muito grande para fazer, ou muitos trabalhos ao mesmo tempo, você precisa de um freelancer, só que, infelizmente, na minha trajetória eu não consegui contratar pessoas de confiança. Então, no fim, deixavam o prazo estourar, enfim, sumiam do mapa, recebiam uma parte, saía fora do negócio, é uma coisa de louco. Então, é bem preocupante, às vezes, você colocar toda a sua esperança num freelancer. Quando a pessoa é contratada, a situação já muda bastante, tá? Aí a sua confiança, ela é maior também, você pode ficar na mão? Pode, só que mesmo assim você consegue ter a coisa mais controlada, né? Tá? Então, eu no decorrer desse processo da empresa, da agência, eu muito tempo fui o urgência, né? Então, quando freelancer. Hoje eu compito ainda, tenho muita competição, faço muita competição com o urgência, né? Quando a gente faz um orçamento para uma empresa, às vezes no meio tem um urgência ali, que o valor é claro, vai ser muito mais barato em relação à empresa constituída, a tudo detalhado, né? Com vários funcionários formados e tudo mais. Mas é normal, né? A gente está no mercado para isso, tem que mostrar o diferencial. Tanto é que eu estou mostrando, estou dando dicas, estou dando ideias para muitos que são urgência hoje, né? Mas eu não me preocupo com isso, porque a ideia é que eu aprenda muito mais, né? Como eu já comentei no primeiro post que eu fiz, no primeiro episódio do podcast. Então, assim, ao longo dos anos eu fui trabalhando no processo, muito no processo. Porém, eu diria que foi o maior erro que eu cometi, porque se eu não tivesse trabalhado tanto tempo no processo, eu acredito que eu teria teria conseguido ter uma empresa muito mais completa hoje, maior, com, sei lá, 40, 50 funcionários. Porém, a confiança de você passar o que você fazia para outra pessoa foi o meu grande problema. Então, eu fui um CEO por muitos anos na agência, trabalhando em tudo quanto é setor, tá? Desde a parte de programação, desde a parte de arte, desde a parte comercial principalmente, tá? Então, ou quando tinha alguma tecnologia nova, alguma ideia nova para aprender, eu tomava as rédeas, ia lá à frente, começava a vender aquele serviço. Por exemplo, estudar Google, estudar melhor posicionamento em Google, com o trabalho de SEO, AdWords, eu acabava tomando a frente e atrás e depois trazia isso para dentro da agência. Legal, isso aí é importante porque mostra uma questão de empreendedorismo, né? Você vai atrás de uma forma nova de venda para acrescentar aos teus clientes atuais. Por fim, eu trabalhei muito forte depois de um certo tempo, eu acho que foi, sei lá, comecei em 2006 com a agência, em 2008 eu estava quase full time no comercial, e nesse full time no comercial eu dividia um pouco com o financeiro e com a parte de gestão da empresa, que praticamente não existia. Aí é que está o grande problema, praticamente não existir a gestão da empresa. Então eu diria sinceramente que por muitos anos a empresa ela foi sendo levada conforme o vento, tá? É um barco à deriva, você está no meio do oceano e o vento sopra, você está de boa, você está indo, de repente o vento para, as coisas complicam, você não pensou quando o vento iria parar, o que você poderia fazer, o que você poderia, ou você foi para um local onde não tinha peixe para pescar e o vento te levou até lá e agora você está sem comida. Basicamente aconteceu isso por muitos anos. Então eu só fui me dar ao entendimento da importância da gestão, eu acho que depois de fazer algumas leituras, livros que eu sempre gostei de ler bastante. Não gostava de literalmente gostar de ler, né? Mas você começa a pegar o hábito da leitura e começa a ver que é importante. Hoje eu diria que se eu não leio um livro durante um mês, eu sinto até uma culpa.
Então, o livro ele ajudou muito a aprender que se não tiver gestão na empresa, se não tiver metas definidas dentro da empresa, você não tem como crescer. Então, no fim, eu fui aprender a duras penas, tá? Há pouco tempo, que ou eu faço a gestão da empresa ou a empresa está como um barco à deriva. Então, esse período na minha vida de mudança, ele também ainda foi um pouco, digamos assim, pesado, porque você tem que sair de uma rotina de desenvolvimento, né, ou de comercial, principalmente que eu atuava no comercial diretamente, e eu achava assim algo muito maluco. Vou contratar um comercial. Eu tentei contratar muitas pessoas do setor comercial, muitas não, vou citar aí três ou quatro pessoas no setor comercial que vinham de áreas totalmente diferentes, às vezes nem experiência comercialmente, mas a intenção era que eu ensinasse toda a parte comercial da venda, principalmente na época a parte de sites. Só que, né, o que acontecia, eu deixava lá uns 2, 3 meses, 4 meses, não deu certo, né? Ou as vendas baixavam e eu já me preocupava, né? Podia ser uma questão de momento, mas a venda baixava, eu me preocupava e eu dizia, não, vou voltar para as vendas porque a coisa não está funcionando da forma como eu imaginava. Então, por fim, o que eu fui acabar fazendo? No final, eu tinha um funcionário que trabalhou por um tempo considerável no setor do desenvolvimento. Começou com HTML, começou na parte de programação ali, com PHP também e tal. Virou líder de equipe, um rapaz que eu contratei como estágio, 16 anos, ele virou líder de equipe aos 18, 19, líder da parte de desenvolvimento. E eu contratei essa pessoa como estágio, né? Lembrando, olha, o estágio como é importante. Eu prezo muito por essa questão de contratar o estagiário, fazer o treinamento dele da forma correta e aí sim, depois de alguns anos, usar o máximo do serviço, da qualidade dele. Não é fácil acertar o estagiário, mas, né, a gente tenta. Então, essa pessoa acabou se tornando comercial porque eu vi nela que tinha muito potencial de fala, né, de comunicação. Então, acabou sendo uma pessoa boa para o comercial. Consegui largar na mão dessa pessoa faz uns 2 anos o comercial. Consegui sair do comercial, mas mantive um vício do que agora, que eu precisava organizar a parte interna da empresa. Ou seja, a parte principalmente do desenvolvimento, onde essa pessoa ela era líder de equipe, né, tinha alguns problemas ali, não era 100%, mas ia bem. E eu acabei tendo que sair do comercial um pouco, ficava um pouco no comercial ainda, mas com meu tempo, digamos, quase full time dentro do desenvolvimento, ou seja, gerenciando os projetos que entravam do comercial. Então, no fim das contas, o que aconteceu ali foi que eu novamente entrei de cabeça dentro do processo, tá? E isso faz pouco tempo. Então, eu fiquei de cabeça dentro do processo e conforme o tempo era liberado ali, eu conseguia fazer um pouco da gestão, que eu diria que de 0 a 100% a gestão era feita a 2%, 3%, que era o básico do básico, né? Financeiro, né, ao longo do 2008, por aí 2009, 2007, já tinha um financeiro, só trabalhava nessa parte ali, mais outra parte que ele fazia dentro da empresa, tinha 2 funções, e fazia o financeiro e eu também saí desse financeiro, mas no fim, a gestão ela não aconteceu, né? Por, 8 anos não tinha gestão da forma correta. Então, quando eu me dei conta disso, foi até um pouco tarde, porque, como eu falei antes, se eu tivesse visto isso antes, a empresa poderia não estar com 15 funcionários, 16 funcionários, ela poderia estar com 50, 60 funcionários, ou, né, ter criado outras empresas enfim, tempo, né? Tempo e dinheiro, né? Mas, e por fim, o que eu posso deixar dessa lição? No começo da sua vida como profissional da área, você vai ser o freelancer, vai ser o CEO automaticamente, o urgência, que você trabalha em todas as áreas, né? Você é obrigado a fazer isso. No começo da agência, por mais que você queira contratar funções para isso, para aquilo, você não vai ter a situação muito favorável financeiramente, a não ser que você tenha um dinheiro guardado e tenha um bom conhecimento em administração, ou talvez tenha um sócio que tenha esse conhecimento. Sócio é uma questão que vale um episódio, tá? Eu vou comentar sobre isso, mas continuando aqui, você tem que ter consciência que o processo vai fazer parte da vida do CEO por muito tempo, tá? E assim, basicamente,
tá? Você tem que sempre tentar organizar o seu tempo, mesmo no começo. Eu não conseguia organizar muito tempo e também não tinha muito conhecimento de organização do tempo no começo, né? Quando você fala em organização de tempo, às vezes a pessoa, poxa, né, a pessoa é mal organizada. Gente, quando você fala em questão de tempo, né, você pode pensar, não conseguia controlar o tempo ou se equilibrar na questão de tempo por ser mal organizado. Concordo, muito mal organizado, às vezes no começo, né, eu acabava sendo, mas fui aprendendo o tempo, o controle de tempo, existem vários estudos sobre isso hoje. Então, te aconselho a ir atrás desses assuntos. Eu vou mais para frente fazer um episódio também sobre um livro que eu li, que é o Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que é fantástico esse livro, tem uma metodologia por trás fantástica. Tá? Esse livro ajudou muito também, eu conseguia sair dessa parte da gestão dentro do processo para a gestão da empresa. Então, no fim, quando você vai constituindo a empresa ao longo dos anos, você vai aos poucos saindo do processo. Tá? É muito importante que você consiga sair do processo o quanto antes. Tá? Nem que você tenha que dividir o seu tempo 4 horas para a gestão e 4 horas para uma outra área dentro do processo. Porém, à medida que a empresa vai crescendo, quanto mais funcionários, mais setores dentro da empresa, você automaticamente precisa estar mais focado no processo e sair quase que literalmente, mais focado na gestão e sair praticamente 100% do processo. Tá? A gestão é o que faz a empresa crescer. Se você tem uma agência, futuramente, você vai ter uma agência futuramente, ou se você já tem, se você não está focado na gestão, você tem um grande problema aí. Então, pense bastante nisso aí, porque gestão é o negócio importante para você ganhar dinheiro, tá? Para você se dar bem, para você ter uma agência com saúde, uma agência legal, tá? No mais, hoje é isso aí, o áudio até foi um pouco longo, mas eu acho legal, acho válido, porque eu diria que esse assunto aqui de gestão é o assunto mais importante para você levar ao pé da letra durante a criação, durante o seu tempo profissional tendo uma agência, tá? Então, deixo um abraço e até o próximo episódio.